bem-vindos à Em Casa TPM 2020. Eu sou Bruna Bittencourt, jornalista, e converso agora com a Micaela Góes, consultora expert em organização e apresentadora do Santa Ajuda, programa exibido pelo GNT, e com a Mariana Quintanilha, que é Head de Branding do Quinto Andar, conversa com a gente da Califórnia, para onde ela se mudou em meio à pandemia. A gente vai falar sobre os desafios de se manter bem em casa por meses em meio ao distanciamento social. Isso, claro, para quem pôde ficar em casa, para quem não precisou sair para trabalhar. Também vamos falar sobre as reflexões e as mudanças que a pandemia provocou em relação aos nossos hábitos de moradia. Meninas, obrigada pela participação. Bem-vindas à Casa TPM 2020. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, estou adorando participar, estar conversando com vocês e poder estar aqui na Casa TPM, um prazer. Queria começar perguntando para vocês, nos últimos meses houve quem se aventurou a pintar parede, a mudar móveis de lugar, quem comprasse aparelhos para se exercitar em casa. Como foi para vocês esse período? Vocês fizeram mudanças, vocês adquiriram novos hábitos, vocês compraram algo significativo para se adaptar tanto tempo em casa? O que eu tenho observado é que a gente está vivendo um período em que a gente está numa relação com a nossa casa, a gente está renovando, recriando, renegociando a relação com a nossa casa. Nunca tivemos tão em casa, e a nossa casa, hoje em dia, ela acomoda a vida que ela já tinha com suas tarefas e rotinas domésticas, mas, além disso, ela recebe o nosso lugar de trabalho e o lugar de estudo dos nossos filhos. Então, a casa está tendo a gente está tendo uma apropriação da nossa casa como nunca tivemos antes. Isso é o primeiro ponto que eu observo, que eu acho que é comum a todos aqueles que puderam estar em casa nesse período e conseguiram adaptar seus trabalhos à casa. Eu mesma estou gravando uma nova temporada do Santa Ajuda da minha casa. Peguei um quarto, que era um quarto de hóspedes, digamos assim, e fizemos um estúdio nesse quarto, quer dizer, a gente adaptou totalmente a casa à situação do trabalho. Eu, por exemplo, fiz uma mudança bem radical nesse período. A gente tinha uma casa passava fim de semana na Serra do Rio, que era uma casa pequenininha e enxuta, e era uma casa que a gente passava fim de semana. Eu nunca tinha passado uma semana inteira nessa casa. E desde março eu me mudei para cá com a minha família, com meu marido, com as minhas filhas, e aqui estamos numa nova vida, num novo lugar, num novo ambiente desde março. E muitos hábitos se transformaram. Primeiro, uma casa que era uma casa de fim de semana teve que acomodar toda uma família. Então aqui era uma casa que tinha 4 copos, 4 pratos, tudo pouco que era para fim de semana. Então a gente adaptou a casa para acomodar nós 4 morando por esse período, quer dizer, já estou quase 5 meses aqui. Adotei novas práticas, como me exercito todos os dias via online, alterno entre aulas de yoga, treino, etc. e tal, mas com a pessoa à distância. Todas as reuniões de trabalho, quer dizer, assumimos uma função na casa de cozinhar, de lavar, de passar, que a gente precisou renegociar quem faz o quê, quem assume que posto. Então, assim, a gente está vivendo uma relação com a casa completamente diferente do que nos tempos anteriores a essa situação do isolamento social. Obviamente, cada um se adaptou de uma forma, mas na minha casa, na minha experiência, por exemplo, né, que saí da minha casa no Rio, que é mais estruturada, e viemos para uma casa menorzinha, exatamente para experimentar a simplicidade e uma vida mais enxuta mesmo. Tudo aqui a gente recebe por entrega, né? É um armazém, não é nem mercado, supermercado, é um armazém que tem no vilarejo, e a gente se acostumou a viver com o mínimo. Uma coisa que é fundamental e que disso não dá para abrir mão é uma internet de qualidade. Mas aqui a gente não tem nem sinal de celular, a gente tem um telefone fixo e uma internet de qualidade, e a partir do momento que a gente passou a viver aqui por mais tempo, eu tenho 2 internets para ser uma backup da outra, porque sem internet não tem escola, não tem trabalho, não tem entregas, então tem sido uma experiência completamente diferente para a gente, assim. Pois é, para mim a experiência foi parecida, mas bem diferente da Micaela, né? Já tinha uma mudança prevista que ia acontecer no dia lá meados de março,
Então, me mudei de cidade de país, né? Mudei de São Paulo para Los Angeles, na Califórnia, no meio da pandemia. A gente até antecipou a nossa vinda alguns dias, porque a gente ficou com medo das coisas fecharem de vez e a gente ficar meio nesse limbo no meio do caminho. Então, para a gente foi um grande desafio mudar com 2 crianças de 3 anos no meio dessa história toda. Então, eu vivi o pacote completo, sabe? Primeiro, o privilégio de poder estar em casa agora, que acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de poder ficar em casa e ficar com conforto e poder mexer na casa para a casa se adaptar ao nosso momento de vida. Então foi muito legal, porque a gente também veio de um apartamento que era pequeno em São Paulo para uma casa maior, com quintal, com jardim. Mas eu vivi esse pacote completo, sabe? De ter que mexer, obviamente, todos os móveis de lugar, porque nem tinha móveis, a gente teve que, né, ir adquirindo aos poucos. De ter que já pensar numa casa do zero, onde o home office ia fazer parte. As crianças são muito pequenas aqui para ter aula à distância, mas então a escola não precisou virar, a casa não virou exatamente uma escola, mas as atividades delas acontecem aqui dentro. Então a gente sentiu uma mudança completa de como a gente vive a casa também. E para a gente teve uma história interessante de o que é casa, né? A gente se perguntando muito isso, porque a nossa mudança, a gente não trouxe móveis, mas a gente trouxe os objetos, aquelas coisas que a gente vai adquirindo em viagem, que conta um pouco da nossa história, livros, etc. Então, durante 3 meses aqui, a gente viveu numa caixa branca, com os móveis básicos que a gente comprou. Então, você sente a diferença também, né, da sua história, onde ela está, né, o que representa a sua casa ao longo desse caminho. E a gente vive essa casa o dia inteiro, muitos hábitos mudaram, então, tipo, todos os eletrodomésticos a gente usa muito, né? Você lava muita roupa, você lava muita louça, você cozinha muito. Aprendi eu sempre gostei de jardinagem, mas agora eu tô quase virando uma mini jardineira, assim, tenho uma hortinha, fui comprando umas coisinhas. Quem mais? Muita referência a Micaela na hora de arrumar tudo que você precisa muito rápido. E aqui é muito legal, porque todos aqueles mini potinhos que encaixam nas gavetas, sabe? A gente encontra todas as versões disso, então... E eu adoro arrumar, então tá sendo gostoso também poder colocar a nossa vida... repensar do zero a casa, né? E veio nesse contexto onde a gente está em casa o tempo todo. Então tem sido uma experiência de altos e baixos, né? Tem dias que você fala, nossa, que bom, tá em casa, olha esse sol. Tem dias que você fala, meu Deus do céu, preciso sair correndo. Mas muita coisa que a gente viu também que é possível, né? Tanto de lazer quanto exercício. Também virei a consumidora dos apps de exercício, yoga e cardios e hits da vida. E a gente vai, né, encontrando as ferramentas possíveis para passar por isso tudo com o máximo de conforto, adaptação e generosidade com a gente mesmo na hora de se cobrar, né? Porque nem sempre é fácil. Micaela, você que sabe tudo de organização e que presta consultoria também, você ouviu relatos dos seus clientes ou depoimentos na internet, ouviu queixas dessa organização no período, assim, o que você conseguiu perceber nesses meses até aqui? Bom, eu percebi no início do processo do isolamento uma empolgação geral das pessoas. Nossa, estou em casa com um tempo que eu nunca tive. Então, num primeiro momento, teve um movimento bem forte das pessoas querendo fazer limpas em casa, aproveitar a oportunidade para jogar coisa fora, renovar a casa. E isso foi muito intenso, assim, uma percepção muito presente. Várias pessoas me relatando isso, clientes, amigos, familiares. A gente está em casa aproveitando para dar uma limpa em casa. Então, houve um primeiro momento em que houve essa animação. É claro que tudo que eu estou falando aqui é um pouco das experiências que eu estou ouvindo, mas é óbvio que a gente tem quadros completamente distintos. Tem pessoas que ficaram em casa e ficaram completamente assoberbadas com a administração de tantas tarefas e não conseguiram aproveitar, digamos assim, ou melhor dizendo, fazer deste momento um momento de aprendizado ou de se reconectar com a sua casa. Mas eu tive muitos relatos de clientes, amigos e familiares me dizendo que estavam fazendo uma grande limpa na casa, que puderam aproveitar esse tempo para fazer uma grande triagem, eliminar coisas, etc. e tal. Ouvi relatos de pessoas
assim, detectando ou percebendo o seu desconforto com a sua casa, né? Eu não me sinto bem em casa, eu não me identifico aqui, então, assim, quer dizer, sinalizando um movimento de transformação também. Eu acompanhei algumas pessoas que precisaram, embora, enfim, circunstancialmente não fosse a coisa mais indicada, mas que precisaram de fazer grandes mudanças na sua casa, como, por exemplo, famílias que saíram de 2 apartamentos, entregaram um apartamento e passaram a viver num apartamento maior juntos, pessoas que precisaram reduzir suas estruturas para apartamentos menores. Então, assim, muitas movimentações e um ponto assim comum a todos, uma necessidade muito grande de encontrar um espaço de trabalho dentro de casa, né? Muita gente falando, eu preciso cumprir minhas 8 horas de trabalho para minha empresa e eu tenho um filho de 2 anos, eu não tenho um escritório em casa, então muitas pessoas me pedindo dicas e soluções para solucionar essa questão do trabalho em casa, né? E eu mesma, como eu relatei no início da nossa conversa, como eu estou fora do Rio, estou numa casa que era uma casa de fim de semana, a gente não tem, no quarto das minhas filhas no Rio, tem uma bancada de estudos para cada uma, etc e tal. Aqui não. Então a gente precisou também criar alguns formatos que possibilitassem a montagem de uma pequena área de trabalho. Então eu tenho umas mesinhas dobráveis que eu monto e desmonto para elas, e aí com isso a gente consegue variar os lugares, vai uma mesa e uma cadeira, às vezes elas estudam no quarto, uma no quarto, outra na sala, às vezes o tempo tá bom, elas querem ficar na varanda do lado de fora, então a gente vai variando, mas tem como se fosse uma bandeja com todos os pertences de estudo que vão se deslocando. Então isso é uma coisa que eu sugiro, que você monte, se você não puder montar um lugar fixo na sua casa para ser um trabalho, para ser o seu local de trabalho, que seja um lugar, uma bandeja que você possa deixar seu computador, seu caderno, suas ferramentas para trabalhar e estabelecer que aquilo é um lugar de trabalho, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de trabalhar de casa, né? Porque não conseguem estabelecer um limite de hora para acabar, para terminar. E aí uma dica com relação a esse novo formato de trabalho em casa é você criar rotinas de trabalho, tipo assim, se vestir para trabalhar, fazer uma rotina que estabeleça, que concretize o momento em que você está começando a trabalhar, né? Então, assim, acordar, tomar seu café, tomar banho, trocar de roupa, sentar para trabalhar como se você estivesse saindo de casa para trabalhar, porque senão você fica um pouco sem contorno do que é casa, do que é trabalho, de qual é o horário da casa, qual é o horário do trabalho. Então, acho muito importante criar rotinas para que você possa cumprir aquele horário e estabelecer para você mesmo que agora eu estou disponível para o trabalho, não posso atender às necessidades da casa, agora eu estou disponível para casa e não posso responder todas as demandas imediatamente. Porque o que acontece é que, como o trabalho e a casa se misturaram, parece que você trabalha muito mais. Sim, sim. E não tem horário, né, para parar de trabalhar, para parar de responder o WhatsApp, as mensagens de trabalho, né? Tudo se misturou muito. Exatamente. Pois é. Mariana, a gente sabe, a gente está enfrentando uma crise financeira, a gente sabe que muita gente também teve que repensar seus aluguéis ou migrar para espaços menores, mas também, desde o início da pandemia, sei que vocês já identificaram algumas mudanças em relação ao tipo de imóvel que a gente busca. Por exemplo, o centro já deixou de ser tão relevante ou já não é tão essencial que a gente esteja, por exemplo, perto de um metrô. Conta para a gente todas as mudanças que vocês já identificaram desde o início do período de distanciamento social? Sim, claro, Bruna. Assim, a gente vê que tem uma mudança de comportamento muito clara do que aconteceu no primeiro trimestre do ano, né, e no segundo trimestre. A gente sente de uma forma geral, um pouco do que a Micaela falou, as pessoas estão percebendo, tem 2 movimentos acontecendo, né? As pessoas percebem mais os desconfortos da casa porque elas estão em casa o tempo todo. Então, aquelas coisas que às vezes incomodavam um pedacinho do dia, que era quando você estava em casa, agora incomodam o dia inteiro. Um armário pequeno, uma cozinha que você não tem certo conforto para cozinhar quando você precisa
cozinhar todo dia, falta de luz, falta de espaço. Então a gente vê muita gente se dando conta ao longo dessa pandemia de que aquela casa, talvez nesse contexto não faça muito sentido, e aí nesse contexto a gente vê um aumento de buscas por apartamento com varanda gourmet, mais 70% de aumento na procura por apartamentos com varanda gourmet, ou com vista limpa, ou com luz da manhã. Então você vê um interesse muito maior em apartamentos com espaço, com luz, onde a vida possa acontecer melhor ali dentro, né? Então a gente vê esse aumento de interesse e ao mesmo tempo a gente vê também pessoas que precisam se readaptar ou readequar a casa para um contexto econômico novo. E essas coisas também se misturam, né? A gente está vendo um movimento, por exemplo, que é um pouco do que você falou, das pessoas saírem um pouco daqueles bairros centrais, irem para bairros um pouco mais afastados do centro, ou até outras cidades, né? Para poder ganhar mais conforto e até mais metro quadrado, digamos assim, sem que isso seja um custo maior. Porque nos bairros mais centrais isso é sempre um custo maior. Quando às vezes você muda de bairro para poder conseguir isso, às vezes você consegue até pagar menos por uma casa maior e que seja mais adequada para esse momento de vida. Então o que a gente vê aqui, por exemplo, São Caetano, aqui em São Paulo, só para dar uma referência, foi uma cidade que aumenta de procura por imóveis, aumentou 66% depois da pandemia. Né? Então, e já bairros perto do metrô, que sempre foram os nossos campeões de audiência, é claro que a procura ainda é muito grande, mas encolheram um pouco mais de 20%. Então, a gente está vendo muita gente se adaptando, se readequando a esse novo momento, né? Micaela, e acho que muita gente também percebendo... Desculpe, eu queria só complementar o que a Mariana está falando, que eu acho que muita gente percebendo, por exemplo, como eu, que saí da cidade, né? Estou num vilarejo, numa pequena comunidade na Serra, e as pessoas percebendo, eu tenho percebido amigos meus próximos que falam, se você souber de uma casa, se você souber de um terreno, se você souber não sei o que lá, meus pais, que já são mais velhos, estão definitivamente vindo morar aqui e desmobilizando a estrutura deles na cidade grande, ou reduzindo, né, tendo um pouso pequeno na cidade grande. Muita gente indo para cidades mais próximas aos grandes centros, mas as pessoas estão percebendo que é possível trabalhar à distância e sem se afastar muito. Quer dizer, eu estou a 1h30, menos de 2 horas do Rio. Então, se eu precisar ir ao Rio a uma reunião, alguma coisa, eu posso ir e voltar no mesmo dia. Quer dizer, não nesse momento, mas à medida que as coisas se normalizarem. Então, eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas jovens, que já não estudam mais, né? E de pessoas mais velhas querendo vir morar na serra, na casa de praia, em lugares fora da cidade para isso, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu percebo que minhas filhas, nós estamos aqui numa casa perto da natureza, né, na montanha, e eu percebo que elas sentem falta dos amigos, sentem falta da escola presencial, sentem falta da sociabilidade, né, de trocar com os amigos, porque estudar, uma criança de 10 anos ir à escola não é só o conteúdo que ela absorve, é toda a relação com os amigos, o entendimento social, a inteligência emocional que ela desenvolve, mas elas não têm aqui, num lugar próximo à natureza, a sensação de confinamento que a maioria dos amigos delas, que estão há 4 meses dentro de um apartamento na cidade, sentem. A clausura, a angústia, a impossibilidade de sair, né? A sensação de estar confinado mesmo. É que assim, acho que além dessas coisas mais quantitativas que eu estava falando, a gente vive muito a casa no quinto andar o tempo todo, né? É nosso principal assunto e interesse. Então, a gente conversa muito com as pessoas sobre isso e a gente vê que muitos movimentos estão acontecendo por muitas naturezas diferentes. Então, a gente vê pessoas que hoje moravam sozinhas e voltaram para a casa dos pais, às vezes em outras cidades, mesmo que seja temporariamente para não ficar sozinhos. Pessoas que moravam com os pais, mas que não puderam parar de trabalhar e os pais são idosos, então estão saindo da casa dos pais para expor menos os pais. A gente vê casais que estavam no início de um relacionamento indo morar juntos porque, né, não queriam passar por essa quarentena separados. Então a gente vê uma natureza muito diferente de relações nesse momento se reconfigurando, exatamente para contornar isso que a Micaela estava falando, né, da sensação de isolamento, de confinamento, em busca de mais qualidade de vida e saúde emocional também nesse contexto, né? E Micaela, você que
teve uma experiência de ir para um lugar menor, viver com um pouco de menos objetos, né, de uma casa que você tinha, mais enxuta. Como é que foi isso? O que você acha que você leva desse período? Assim? Você se vê voltando para o Rio daqui a um tempo? E o que você acha que você vai incorporar desses meses que você viveu de uma maneira mais simples, talvez? Para a gente foi uma experiência muito importante, né? Porque a gente experimentou que a gente realmente não precisa de muito, que dá para viver com pouco, com pouca roupa, com pouco objeto, a gente se adapta. Então tem sido para a gente uma experiência muito, muito incrível, assim, tipo, a gente não tem consumo, a gente gasta aqui com comida e vinho e bebida. Mas assim, não tem consumo, entendeu? Você não tem compras, não faz compras, ou se você compra alguma coisa pontual, é assim, tipo, por exemplo, o tênis que eu uso para caminhar aqui na minha rua descolou, aí eu preciso de um tênis, mas é uma coisa pontual, manda entregar mas assim, você não tem consumo de nada que não seja necessário, então eu acho que isso é uma vivência muito importante. E passar isso para as crianças também. A gente tem conversado muito sobre isso. Tá vendo como a gente não precisa de tanto? Tá vendo como a gente pode... Que sorte a nossa de poder viver numa casa perto da natureza. Imagine se a gente tivesse todo mundo dentro de casa, sem poder sair, sem poder nem descer para brincar com outras crianças. Então, assim, acho que é uma vivência muito importante viver. Eu acho que para a relação... Eu tenho observado que as relações de família estão sendo renegociadas. Por exemplo, na minha casa, o meu marido assumiu a cozinha, ele que cozinha, sabe? As crianças também passaram a adotar tarefas, tipo, elas colocam a mesa, tiram a mesa, lavam louça. Então, eu acho que para a relação, para a comunicação interna na família, tem sido uma experiência muito importante essa autossuficiência, né? Porque você só tem quem está dentro da sua casa. Então, você tem que ser autossuficiente. No meu caso, 2 adultos e 2 crianças. Então, a gente tem que dar conta de absolutamente tudo dentro desse contexto. A gente fala muito em cooperação, em se ajudar. E aí, toda hora que elas vêm com, eu queria, mãe, compra, mãe, isso. Eu falei, gente, tem pessoas que não têm casa, que não têm comida. Então, vamos nos contentar, por enquanto, com o que a gente tem. A gente não precisa de nada além disso. Então, eu acho que isso é uma relação, para minha experiência, tem sido uma relação muito transformadora no meu âmbito familiar. Agora, é claro que nem todos têm um privilégio como nós, de estar em casa, de ter reservas para se manter, para sobreviver. Eu tenho visto e tenho ajudado muitas pessoas próximas que falta tudo. Falta casa, falta comida, falta segurança, falta... né, tipo, estabilidade emocional, porque eu acho que o mais difícil é isso, assim, claro que são dias melhores, dias piores, tem dias que a gente dá graças a Deus, tem dias que a gente está de saco cheio, mas eu acho que, assim, o mais difícil é você manter o equilíbrio, é você se manter, assim, operando, né, lidando com a vida, lidando com o dia a dia, mesmo durante as adversidades. Eu acho que esse é o grande aprendizado desse período, na nossa relação com a casa, na nossa relação com a família e na nossa relação com a vida. As grandes qualidades, as qualidades mais valorizadas desse momento para frente, no meu entendimento, é capacidade de se adaptar, resiliência de aceitar a realidade e encontrar uma nova forma, a inovação, que é a nossa capacidade de encontrar saídas para problemas que vão surgindo, e a solidariedade, né? Que a gente tem visto também muito nesses últimos tempos. Eu incluiria uma coisinha que você falou, Micaela, que é criatividade também, né? Acho que a gente que está com criança em casa, assim, como a gente precisa ser criativa, é mais uma brincadeira que você tem que imaginar, né? Mais um jeito de repente, fazer uma atividade, né? A gente está tendo que botar a criatividade para funcionar a todo vapor aí. Exatamente. E no lidar com a casa e no lidar com a situação, né? Tipo, se reinventar no trabalho, se reinventar nas relações sociais, os aniversários que hoje em dia a gente comemora através de uma videochamada. Então, a criatividade em todos os sentidos mesmo. A criatividade de inventar comida todos os dias com o que você tem na geladeira.
né? Drinks. Drinks, muito importante. Eu acho que também foi uma coisa assim, a gente também repensou o nosso consumismo, né? Assim, né? Porque você não está na rua, mas será que eu preciso de tanta roupa? Será que eu preciso de tanta coisa? Obviamente a gente precisa comprar alguma coisa ou outra para se adaptar em casa, mas eu acho que reavaliar o consumismo foi uma experiência geral, talvez, né? Assim, de muita gente. Complementando isso daí que você falou, a gente, por exemplo, aqui, a gente tem, assim, mais uma vez, né, mais um ponto da nossa relação com a casa. Agora que a gente está em todas as lidas, em todas as refeições, todas as horas do dia, etc e tal, quantas vezes a gente retira o lixo por dia? Nossa, total. Quantas vezes? Aqui a gente já está agora fazendo composteira com o que é orgânico, o lixo reciclável, o que é possível aproveitar de pote, etc e tal, a gente aproveita porque o volume de lixo que a gente gera estando todo mundo em casa, a quantidade de papel higiênico que você usa, tudo são o sabonete, quantos sabonetes você troca. A relação com o consumo mudou muito uma vez que a gente está todo o tempo em casa. Então, a gente vai procurando alternativas. E as crianças falam isso, falam, gente, mas de novo esse lixo está cheio? Né? Eram observações que a gente não tinha, que a gente terceirizava, né? Não, é que a gente não estava o tempo todo em casa para produzir tanto lixo, né? A gente aqui faz, eu inventei uma brincadeira, uma das atividades é fazer brinquedo de sucata. A gente não dá conta de fazer brinquedo com tanto de sucata que tem, porque é muito lixo que produz mesmo. Muito, muito. E aí você começa a questionar, por exemplo, empresas que não pensam nisso. Por exemplo, um exemplo básico. Eu comprei outro dia uma pimenta de moer que já vem com já tinha aqui em casa. E aí eu queria substituir a pimenta e usar o mesmo moedor. Não abre, não é reaproveitável. Aí você fala, pô, nunca mais vou comprar desse modelo aqui, ou dessa empresa aqui, porque assim, bom seria que você comprasse uma embalagem e você comprasse o refil daquela mesma marca, daquela mesma empresa. Super. E Mariana, você que teve a experiência de se mudar de casa no meio da pandemia de país, normalmente quando a gente está em casa é que a gente vê quanto a gente acumula de coisa também, né? O que você leva dessa experiência de se mudar em meio à pandemia? Foi um aprendizado muito grande também, Bruna, porque é isso que eu falei, assim, nossa mudança demorou 3 meses para chegar, então a gente veio com algumas malas de roupas e brinquedos, e chegou aqui e ficou com 3 meses numa caixa branca. E eu vou te dizer que sim, a gente se dá conta que a gente precisa de muito menos do que a gente acha que precisa. Então, durante muitos meses, a minha sala foi uma amarelinha de fita crepe e uma mesa de jantar que era dessas dobráveis, sabe? Tipo, a Micaela estava falando mais cedo, era dessas meio que de camping com algumas cadeiras. Mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta de que tem algumas coisas que são importantes para a gente, né? Que contam um pouco da nossa história. Então, essa estante aqui atrás que vocês estão vendo, por exemplo, são coisas que eu escolhi trazer e algumas poucas delas eu falei, putz, isso aqui eu não precisava mesmo, não sei porque atravessou um continente, mas muitas delas me trouxe um certo conforto emocional, uma certa sensação de casa, quando eu tirei elas da caixa e coloquei ou numa estante, ou né, na parede, quando era um quadro, ou as fotos no porta-retrato. Então, eu tive um pouco das duas vivências. Por um lado, entender que muita coisa não era necessário mesmo, mas por outro também dar valor para aquelas coisinhas que a gente vai, poucas, né? Não estou falando de muitas, assim, mas que a gente vai colecionando ao longo da vida. Assim. Total. E para terminar, eu queria ouvir de vocês aqui que conselhos vocês dariam para a gente passar esses próximos meses que a gente vai seguir em casa e também pensando em outras realidades, né? Gente que está num espaço pequeno, com muita gente. O que vocês diriam para outras pessoas? Eu acho uma coisa importante assim, o primeiro passo é seguir resiliente, entendendo que é um momento que vai passar, mas que por enquanto a gente precisa se adaptar e é importante que a gente se adapte. Aproveita para esvaziar a sua casa de tudo aquilo que você não precisa, de tudo aquilo que você não precisou nesses 3, 4, 5 meses que você está em casa. Esse é um ótimo parâmetro para você retirar de casa tudo aquilo que você não usa, voltar para o essencial, que foi isso que eu relatei, que foi o que a Mariana relatou também na experiência dela, né, de fazer a escolha do que precisa levar, que são aqueles balizadores emocionais.
aquilo que a gente precisa, a gente chama de gatilhos, né, que são aquelas peças que nos remetem àquela viagem, àquela relação com aquela pessoa, etc. e tal. Mas esvaziar a casa, né, todo o processo de organização, ele passa por 3 etapas. A primeira etapa é a triagem, é você tirar tudo aquilo que você não precisa. A segunda etapa é você criar categorias, e a terceira etapa é você encontrar o lugar certo para cada coisa. Então, quem estiver em casa e puder aproveitar a oportunidade de abrir espaço para o novo, de tirar os excessos e de abrir espaço para circulação, abrir as janelas para circular o ar, deixar o sol entrar, isso tudo vai constituindo uma sequência de hábitos de organização que são saudáveis para a sua vida. Eu gosto de dizer, assim, para encerrar, que a organização é um hábito que se pratica. Nem todo mundo tem o dom da organização natural, e isso é uma prática, uma técnica que você adota e que você pratica diariamente. E pequenos hábitos constituem essa cadeia, como acordar, arrumar sua cama, abrir sua janela, criar rotinas para que os dias tenham uma regra, mas que você possa fazer variações, estabelecer o horário de trabalho, estabelecer o que é fim de semana para ser diferente do dia da semana. Então, isso, na verdade, é organização, é organizar a sua rotina para que você possa ter seus momentos de liberdade, mas que você possa ter um certo domínio do seu dia a dia. Então, fazer da organização uma aliada da maneira que seja suficiente para você fluir melhor. Não é para ser um castigo, não é para ser uma obrigação, não é para ser a organização não está a serviço de nos escravizar, pelo contrário, ela está a serviço de nos libertar para que a gente possa ter os momentos que a gente deseja com a nossa família, na relação com a nossa casa, com o nosso tempo. Então, a minha dica essas são as minhas dicas, essas todas. Mas, assim, de criar uma relação feliz com a sua casa nesse momento. Estamos em casa, é o que temos, e aí vamos tentar fazer disso vamos tentar extrair algum aprendizado desse movimento todo. Total. Mariana, quer... Claro, eu acho que eu pegaria uma palavra que a Micaela falou, que é triagem, e eu acho que essa triagem pode ser aplicada não só a objetos, mas também a comportamentos, a relações, a tudo, porque como a gente está, né, sem distrações, e a gente está aqui em casa vivendo muito com a gente mesmo, muito com as pessoas que estão na casa com a gente, se é que as pessoas têm casa, né, tem gente que mora sozinho, mas o que for possível de se conseguir como recurso para pequenos escapes, né, cada um vai ter os seus, então pode ser cuidar da planta. Eu vi muita gente adotando um animalzinho né, porque queria uma companhia, até queria um jeito de relaxar, pessoas que começaram a fazer maratonas de diretores de filmes ou lendo coisas. Então, o que se puder correr atrás, né, ou pensar o que você gosta de fazer para poder conseguir pequenos escapes e triagem mesmo, assim, o que nas relações podem ser reconversadas, né? Que novos tratos podem ser feitos para todo mundo passar por isso melhor? Que relações estavam te fazendo mal você pode deixar para trás? Quais relações antigas que você acabou deixando para trás por uma questão de contexto e vale a pena a gente resgatar? Então eu estou vendo que eu estou me reaproximando de alguns amigos, outros que eram mais próximos, que eu sentia no dia a dia, acabaram não ultrapassando essa maré junto. Então acho que é uma triagem generalizada de muitas coisas, assim. Maravilha, gente. Ótimo papo. Só agradeço a participação de vocês e quem puder, fique em casa.